A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Hoje eu estou aqui na Igreja Batista da Redenção, na sala do meu pastor Eliseu Fulvio. Como é que o senhor está? Tudo bem? Tudo bem, é uma satisfação enorme poder estar aqui com você nesse projeto aí que a gente está iniciando, né? Verdade. É algo novo que surgiu do nosso coração para a gente estar conversando com vocês, tentando trazer posicionamento bíblico em meio a essa bagunça que a gente chama de dia a dia, internet, rede social, um monte de gente, muitas vozes falando coisas sem sentido. A gente tenta, pelo menos, buscar a palavra de Deus, trazer uma bússola para essas pessoas, né, pastor? Eu costumo dizer que é uma terra de ninguém a internet, né? Então, eu tinha muita resistência com a internet, mas eu vejo que é necessário hoje, principalmente o posicionamento, porque cresce muito, né, essa influência. Cresce demais. Essa influência digital, e a gente precisa se posicionar. Pois é. Eu acho que a igreja, ela agora, mais do que nunca, ela tem que se posicionar. Não é ficar escondida, não. Tem que se posicionar, e esse é um dos nossos objetivos. Muita gente diz que a internet é uma ferramenta da mão do inimigo, mas pode ser uma ferramenta de Deus também, né? Com certeza. A gente vem aqui, o intuito é a gente trazer um esclarecimento sobre tanta coisa, tanta bagunça que é dita nas redes sociais. E hoje eu vim aqui conversar com o meu pastor sobre um caso que ficou famoso essa semana aqui, né? Um podcast do Vilela. A Andressa Urach veio trazendo algumas informações, algumas revelações da vida dela, do dia a dia dela, polêmicos. O senhor conhece a Andressa Urach? O senhor sabe um pouco da história dela? Eu fiquei sabendo através de uma dita conversão que ela teve no passado, né? E uma história até bonita de uma moça que era garota de programa. Ela teve acho que um acidente, sofreu acho que teve uma doença na perna, parece, eu não me lembro. Eu não me recordo muito bem como foi, mas eu sei que é uma história que ela ficou entre a vida e a morte. Quase morreu, né? Ficou bem ruim. E esse foi o motivo da conversão dita por ela, né? Eu achei bonita a história. Ela começou a ir para alguns canais de TV para falar do testemunho dela, se posicionando como uma cristã. Sim, a gente percebeu uma mudança física. Mudança radical de vida. Mudança radical. Ela trazia um brilho, eu até acompanhei, fiquei até acreditando mesmo na conversão dessa moça. Trazendo um benefício até na época para o evangelho, né? Muitas pessoas vendo a história dela, ela foi para vários programas, né, para falar sobre a conversão, falar do livro que ela escreveu, da forma que ela tinha se convertido. Então eu acho que isso foi o que fez eu conhecer mais essa moça, essa moça chamada Andressa Urach. Essa moça chamada Andressa Urach. Pois é, e essa semana que passou, ela foi no programa do Vilela e ela deu algumas declarações sobre fé em Jesus Cristo, salvação, a vida dela com Deus, agora nessa nova fase, infelizmente, nessa nova fase da vida dela. Eu queria fazer algumas perguntas de algumas anotações que eu fiz dessa declaração dela. Vamos assistir um trecho junto pra gente falar? Eu acompanhei também, não por cima, né? Porque a internet vai passando, a gente vai vendo, né? Uhum. Mas eu gostaria de ver pra gente poder responder algumas dúvidas aí. Vamos lá, vamos começar a assistir. Para fazer uma pergunta difícil, Andressa, e a parte da fé, como que você tá? Você acredita ainda? Na tua cabeça, como ficou isso daí? Eu acredito em Jesus. Em Deus, apenas, em Jesus. Apenas eu acredito em Jesus. Assim, eu sei que é Ele que perdoa pecados. Eu sei que Ele é vivo. Eu sei que foi Ele que me salvou. Eu sei que foi Ele que me deu uma segunda chance. E eu sei que quando eu morrer, Ele vai salvar minha alma do inferno. Ponto. Mesmo eu sendo pecadora. Porque Ele morreu por mim. Sabe? Se você lê a Bíblia, você vê que tudo que não vem da fé é pecado. Então, tudo que não vem da fé é pecado, então tudo é pecado. Então se fosse por isso, todo mundo já estava condenado. E fala também que a gente é salvo pela misericórdia de Deus, a graça de Deus. Então é um presente que foi dado. O que é a graça, né? É um presente que foi dado. E Deus não tira o que Ele dá. Então Ele já deu. Todo aquele que crê vai ser salvo. E aí, pastor? Polêmico, difícil ouvir uma mulher que a gente já viu uma transformação na vida dela falar isso de novo. Causa perplexidade. A gente tem que conversar muito sobre esse assunto. É impressionante o que essa moça fala. Eu não tinha reparado no conteúdo total do vídeo. É pesado. Eu fiz algumas anotações aqui de 3 pontos principais para a gente tratar sobre essa fala. E o primeiro ponto, curioso, está no começo, que ela diz assim que ela acredita em Jesus Cristo e que isso basta para a salvação dela. E que ela sabe que quando ela morrer, Jesus vai salvar ela do inferno e ponto. É assim que funciona? Já começa com uma fake news aí, né? Porque na verdade ela começa falando bem. Jesus realmente basta para a salvação. Isso
Acho que não, nós estamos de acordo, né? Isso não tem discussão. Crê em Jesus Cristo será salvo. Agora, ela fala em seguida que Deus... Como que é a pergunta aí que ela fala? Ela diz que quando ela morrer, ela tem certeza que Jesus vai salvar ela do inferno, mesmo ela fazendo tudo que ela faz. Então, esse é o grande ponto que eu disse fake news, né? Porque não é verdade. A salvação, de fato, é pela graça. Pela graça sois salvos, né? Conforme a gente sabe. Essa é uma graça que Deus dá ao homem. Mas dizer com todas as letras que Deus vai levar ela do inferno, mesmo ela estando dessa forma, está errado. A Bíblia vai dizer que não se engane. Está escrito na palavra de Deus. Sim. Tudo que o homem fizer, ele vai colher. Tudo que ele semear, ele vai colher. Se ele colher na carne, ele vai colher na carne, né? Se ele plantar no vento, vai colher tempestade, né? Sim. Se ele plantar no espírito, vai colher a vida eterna. Tá dizendo, não se engane. Se o homem comete pecados, e ali vai ter uma lista de situações, inclusive o que ela tá dizendo que ela faz aí, que vai dizer que ela não vai... Não só uma vez, né? A Bíblia repete acho que umas 2 ou 3 vezes essa lista. Vários trechos na Bíblia que você vai encontrar. Coisas de pessoas que não serão salvas, né? Por conta dessas atitudes. Com certeza não. Com certeza não. E a gente pode debater melhor sobre isso, porque há um ensinamento que ela está baseada em cima do ensinamento desses dias aí, que leva a pessoa a acreditar que mesmo ela tendo esse comportamento que ela diz estar tendo, Deus vai levar ela do inferno. Infelizmente, não vai. A hipergraça, ela prega, venha do jeito que você tá e continue do jeito que você é, né? Não tem a conversão, a transformação da vida, né? Eu preguei aqui na igreja esses dias atrás sobre os pilares da graça. E um dos pilares da graça é o arrependimento, é a santificação. Você passou pela porta da graça, né? Você creu na porta da graça, a partir do momento você passa a ter uma novidade de vida. Que novidade de vida é essa? A Bíblia vai dizer que a pessoa ela tinha uma vida e ela passa a ter uma nova vida, ela passa a ser uma nova criatura, né? É uma mudança de comportamento. Então você dizer que você está no mesmo comportamento que você praticava antes e você está vivendo ele agora, e dizer que Deus vai te livrar do inferno, isso não é verdade. Quem está acreditando nisso, infelizmente, está sendo enganado pelo diabo. Infelizmente está sendo enganado. Eu acredito, já falei para o senhor, e quando você crê em Jesus Cristo, você é salvo. Mas crer é o pacote completo. É você crer na salvação, crer nas diretrizes que ele diz, olha, você não pode mais viver dessa maneira, você tem que ser dessa maneira. O crer engloba também abraçar o estilo de vida de Jesus, né? Coisa que a gente vê que ela crê numa parte, mas parece que na parte que ela tem que abraçar o estilo de vida de Jesus não tá seguindo não. Esse crer em Jesus, ele tem a ver com mudança de vida. Não tem como, né? Como é que você crê em Jesus, você vai ver toda a história de todas as pessoas na Bíblia que quando passaram a crer em Jesus, elas tiveram uma vida totalmente transformada. Houve transformada. E a vida delas é uma antes e uma depois de Cristo. Não dá para ser a mesma vida antes e com Cristo. Não dá para continuar a mesma vida. Embora o amor de Deus ele é maravilhoso, mas se o Espírito Santo é poder para nos transformar, meu irmão, essa fé, essa fé, Vamos continuar assistindo, porque, pastor, ela fala um segundo ponto que eu anotei aqui e eu tenho essa dúvida para perguntar para o senhor. Vamos lá. Então, assim, eu creio nisso. Eu creio que a partir do momento que eu morrer, quem vai me buscar é Jesus, mesmo sendo atriz de conteúdo adulto. Hoje não estou mais na prostituição, eu parei porque eu não preciso, mas se tiver que voltar, eu volto. Se eu sentir vontade, eu volto. Se eu tiver com tesão, eu volto, entendeu? Então, assim, nesse momento eu não quero. Nessa fase da minha vida, eu estou muito bem, assim, trabalhando como criadora de conteúdo. Pretendo trabalhar então, durante 4 anos. Para você. Olha só... Ah, meu Deus, olha, ela diz assim, ó, que quando ela tiver vontade, ela pode voltar a fazer o que ela quiser. Ela pode voltar a se prostituir, que acho que ela considera que fazer esses filmes aí pra vender não é prostituição. Ela pode voltar a se prostituir na rua. Porque é um trabalho. É um trabalho, né? Ela pode voltar a fazer o que ela quiser, né? É mais ou menos o cara que era adúltero e que se considera salvo, ele pode voltar quando ele quiser adulterar, o desonesto pode voltar a ser desonesto, o beberrão pode voltar a se embriagar. É assim que funciona essa salvação que ela está falando. Ela está salva, Jesus vai livrar do inferno, ela pode voltar a fazer o que ela quiser quando ela quiser. É fácil, sim? Então, não é à toa que tem alguns líderes que estão querendo atualizar a Bíblia, né? Tem que atualizar a Bíblia, né? Porque a Bíblia ela condena totalmente isso, né?
A Bíblia fala: aquele que bebia não beba mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que se prostituía não se prostitua mais. Quer dizer, o que a Bíblia está dizendo, então nós vamos anular o que a Bíblia diz para acreditar no que esses ensinadores da atualidade estão ensinando e que essa moça nitidamente acredita. Quer dizer, isso é tudo tanto besterol que essa moça fala, e depois eu quero tocar num assunto mais importante ainda, que é o mal que essa moça, por isso que até nós estamos aqui conversando sobre isso, não é uma fofoca, não é uma fofoca, né? É simplesmente criar polêmica. Criar né? uma polêmica por criar, não. A gente Na verdade, bandeiras é muito sério isso que ela está falando, porque ela está influenciando milhares de pessoas. E esse é o grande perigo. Esse é o grande perigo. Esse Vilela, ele tem... o alcance dele é muito grande. Gigantesco. É milhões de pessoas que às vezes são que chegam até essas pessoas. E aí, qual é o posicionamento da igreja? Ouvindo tanta besteira desse que ela está falando. Não existe isso. O caminho de Deus, eu costumo dizer que é um caminho sem volta. Se você, aquele que carrega a cruz, ele tem que ir até o fim. Né? A salvação está baseada nessa perseverança. O caminho de Deus é uma perseverança. Ela começou bem, estava, como eu disse no início, demonstrou mais o bem que ela estava fazendo. Ela começa a pegar um caminho de volta que traz toda uma sujeira em cima de tudo isso. Então esse é o grande mal. Então, para deixar bem claro, não existe esse negócio de voltar a roubar, de voltar a se prostituir quando quiser, e Deus vai te perdoar. Deus vai te perdoar quando você cair, né? Quando você cair, Deus vai te perdoar. Mas aqui a Bíblia fala que aquele que peca deliberadamente, quer dizer, peca consciente que está pecando, não existe mais sacrifício para essa pessoa, né? Se você pegar o livro de Hebreus, vai falar muito sobre isso. Isso é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Você saber que está pecando, voltar a pecar e ao mesmo tempo você achar que Deus vai te perdoar. Não existe mais arrependimento, não existe mais pecado imperdoável. É o único pecado que não tem mais perdão. Quando você faz esse tipo de situação, quando você volta ao vitupério, quando você volta às mesmas práticas que você fazia antes. Então, o que essa moça está dizendo é uma grande heresia, é um grande mal para o cristianismo, é um grande mal para o evangelho, não é o evangelho atual, porque o evangelho sempre foi atual. A palavra de Deus ela é atemporal. Quer dizer, quando um pregador fala que a Bíblia tem que ser contextualizada, tem que ser atualizada, atualizada, né? A gente vai entender que essas pessoas eles estão procurando pretexto para poder, incluir na verdade, jogar ali, os pecados de estimação aí no meio. Justificar um dízimo gordo do Andressa Urach, né? Não se pode ali, não vem aqui. Então, né? Esse também é algo que, infelizmente, acontece. Eu fico imaginando, o senhor falou nessa questão de o mal que ela cria. Eu imagino a situação de uma pessoa que está em pecado, um adúltero, vou dar um exemplo. E Deus está incomodando no coração dele parar de fazer isso. Ele está sentindo a vontade. E daí ele está na dúvida e ele ouve uma mulher dessa. Não, você não precisa parar. Olha o mal que ela queria. Vou falar um negócio para você. Jesus disse assim que os escândalos eles seriam inevitáveis, né? O que essa moça está causando, para mim, é um tremendo escândalo. É um escândalo. É um escândalo. Falou que o escândalo seria inevitável. Mas ai daquele por onde vier esse escândalo. Eu tenho pena dessa moça, tenho pena mesmo, essa é a palavra, né? Que você até que chegasse nela isso. Porque Jesus chega a comparar, é melhor que uma pessoa amarre uma pedra, coloque no pescoço e se jogue no mar, se precipite no mar. Olha o que Jesus chega a falar. Porque ai daqueles que fizer tropeçar um desses pequeninos. O que essa moça está fazendo é fazer muitas jovens, muitos adolescentes, muitas moças. Imagine moças que estão vivendo na igreja, que estão se preservando, que estão ouvindo pregações, de que assiste uma situação dessa, um vídeo desse, e acaba mudando de comportamento, achando que ela tem razão. E olha o tropeço que essa moça está causando para o cristianismo. Então, eu tenho muita pena dessa moça, tenho muita pena de algumas outras pessoas que estão na internet compartilhando dessa mesma ideia, ou eu vejo líderes, pessoas que foram, a gente tem uma biblioteca aqui, eu tenho um livro dessas pessoas que eu admirava, e hoje eu tenho pena de ver falando sobre essa graça totalmente vendida, né? Totalmente, sabe, manipulada. Uma graça onde você pode tudo que você quiser, que Deus ele te ama mesmo assim. A graça segundo o seu desejo.
a graça segundo o seu desejo, eu tenho pena dessas pessoas. Exatamente. Vai ser muito difícil esse encontro um dia com o mestre para poder explicar isso que ela está ensinando hoje e fazendo muita gente tropeçar. Muita gente tropeçar. Bom, vamos continuar aqui que eu tenho mais um ponto para perguntar para o senhor. Vamos lá. Você. Minha mente não me acusa. Você ora pra Deus? Oro pra Deus, eu falo com ele 24 horas. Você só perdeu a parte da religiosidade. Religiosidade, né? Exatamente. Então, assim, ajuda as pessoas. A galera acha que é a mesma coisa e não é, né? Eu ajudo as pessoas como eu posso, sabe? Então, assim, o meu dízimo eu separo, mas eu ajudo a minha família, ajudo minha mãe, ajudo meu irmão, ajudo os meus familiares, ajudo às vezes as pessoas na internet. Então, assim, faço bem quando ninguém tá olhando. Então, eu acho que isso, sabe? É você ser uma pessoa boa e você ajudar como você pode. É o que eu tenho feito, é o que eu ensinei pra ele também. E Deus tem nos abençoado muito. Olha só, mais um ponto que eu anotei aqui, tá? Na verdade, nesse terceiro ponto, tem duas coisas nessa última fala que a gente vai passar aqui que eu anotei que me chamou atenção. Primeiro, eu senti falta de um personagem na vida dessa cristã aqui, que ela fala que a mente dela não acusa ela de nada. Não, que a mente dela tá tranquila, né? Eu senti falta daquele que convence a gente do pecado, né? Do juízo. E outra coisa, pastor, que ela falou também lá no começo, que ela tem certeza que só dela que ela já tá salva. Só que agora ela meio que cai em contradição, que ela falando que ela ajuda as pessoas, que ela é uma boa ajudadora, que ela faz as obras, que ela faz caridade e tal, meio que para justificar que ela merece ser salva, né? É assim que funciona? Esses dois pontos aí. Primeiro que a mente dela tá limpinha e depois que ela faz obras para tentar se justificar. Primeiro que a mente dela não acusa porque o acusador não tem o que acusar, né? Na verdade é assim. E o Espírito Santo que convence já não está mais com ela. Né? Infelizmente a gente vê nitidamente que não está mais com ela. A mente dela está cauterizada. Você vê totalmente uma mente... o que ela fala, o que ela diz, ela dá a entender que a mente dela está totalmente cauterizada, por isso que ela não sente a acusação, ela não sente incômodo de tudo que ela está fazendo. Não consegue mais ouvir a voz do Espírito, né? E a segunda parte, ela totalmente cai em contradição, porque no início ela começa dizendo que a salvação é pela graça, só depende de Jesus, né? Que não tem nada a ver. E aí ela vem com obras, né? Que ela dá o dízimo. Quer dizer, a gente nem sabe se isso é verdade, né? Que ela dá o dízimo, que ajuda isso, ajuda aquilo. Como muitos acreditam, né? Que se você fizer alguma coisa boa para alguém, você vai estar tendo mérito de receber alguma coisa. Se não é por mérito, então ela pode fazer o que ela quiser. Se a salvação é só pela graça, isso anula também essa contradição que ela cai aí quando ela começa a falar dessa situação dela ser uma pessoa boa, praticando boas obras. Infelizmente, nós estamos vendo aí uma situação totalmente desprovida de conhecimento bíblico, né? O conhecimento que ela teve bíblico, os gurus, né? Que ela abraçou, tem sido usado para enganá-la, ela está sendo enganada, né? Como muitos estão sendo enganados. Eu acho que aqui cabe a gente falar sobre isso, né? Eu finalizo dizendo que, infelizmente, nós estamos vendo um evangelho totalmente deturpado e tenho certeza que nós não vamos chegar no alcance que chega uma reportagem dessa. Algumas pessoas vão nos ouvir, mas quem sabe, né? Oxalá que a gente chegue no coração de algumas pessoas que estavam em dúvida e acabe entendendo, não, será que é isso? Será que é aquilo? A palavra de Deus não muda, os princípios de Deus são irrevogáveis, Deus não muda o seu caráter, o caráter de Deus é o mesmo, o tempo pode passar, Deus continua sendo o mesmo, Ele é santo, a sua santidade ela continua reinando, ninguém verá Deus se não for por esse caminho. Mas todo mundo vive em pecado, então ninguém vai ser salvo. Não é bem assim. Não é bem assim. Existe um caminho de santidade, né? A gente está aí nesse caminho. O caminho de santidade chama-se, tem uma palavra, obediência, né? Você não precisa fazer sacrifícios, você não precisa cair pelo caminho do sacrifício. Só você obedecer a palavra, andar com sinceridade. Obedecer é melhor que sacrificar. A Bíblia fala assim: se alguém pecar, nós temos um advogado que está do nosso lado. Mas quem peca, como eu vou repetir aqui, quem peca sabendo que está pecando, não tem mais por que ter arrependimento. Se ele sabe e está consciente do que está fazendo, então não se engane, não herdará o reino dos céus. Essa é a palavra que eu deixo para você. É isso aí.
Pastor, queria agradecer demais. Foi um prazer estar gravando esse piloto aqui, né? Para vocês, para levar um pouco, como eu disse no começo, um sopro de verdade do Espírito para uma sociedade que ouve tantas vozes e não sabe de onde vem. Muitas vezes a gente não sabe de onde surgem essas vozes na nossa cabeça. Que esse projeto cresça. Que, como o senhor disse também, a gente não tem o mesmo alcance de um Vilela, mas que o Espírito faça chegar para aquela pessoa que ouviu isso daí, o coração ficou em dúvida, talvez por falta de um conhecimento, por falta de um aconselhamento, de palavra de verdade, palavra de vida, que chegue pelo menos nessas pessoas. Essa é a nossa oração. Vou te dar uma palavra para o pessoal que está nos vendo, dizer a você, meu querido, que nós estamos vivendo, como eu disse no início, uma terra de ninguém, né? A internet é uma terra de ninguém, muitas ideias, Hoje você vê de tudo na internet. E o fato de estarmos nos posicionando aqui é para que você não seja também enganado. Não se engane. O melhor caminho não é as minhas ideias, nem a ideia do Nelson, não é a ideia da Igreja Batista da Redenção. A melhor ideia é a ideia de Cristo. A ideia de Cristo você vai encontrar na palavra de Cristo. A palavra de Cristo é a verdade, ela continua sendo a verdade. Não pense que a Bíblia está fora de moda, não. A Bíblia está totalmente no seu tempo. E ela nos ensina sobre tudo. A Bíblia fala que lá nós vamos encontrar sobre a vida e sobre a piedade. Então, se você não quer ser enganado, você precisa conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus abençoe. Deus abençoe.